Hoje nós vamos ministrar um assunto muito importante nessa campanha da resposta. E o assunto é o seguinte: o tema é enxergando o propósito de Deus para descobrir o seu propósito nessa geração. Enxergando o propósito de Deus para descobrir o seu propósito nesta geração. Eu estava pesquisando, analisando a respeito de propósito, e eu vi uma coisa que eu achei até interessante, que eu quero chamar a atenção sua, dentro de uma pesquisa científica que eu estava vendo da faculdade Dilip Vest. E eles dizem o seguinte: o professor de psiquiatria de neurociência da faculdade Vest e sua equipe, eles estudaram dados de 1.042 indivíduos, cuja faixa etária era entre 21 e mais de 100 anos. Olha só que coisa. Então, durante 3 anos consecutivos, eles estudaram essas pessoas entre 21 anos e até mais de 100 anos consecutivos. Eles realizaram entrevistas, eles fizeram vários questionários com esses participantes. E eles perceberam uma coisa, que os indivíduos que possuíam acima ou cerca de 60 anos, esses indivíduos eles reagiam de forma mais positiva. Eles reagiam de forma mais positiva para frases como descobrir um propósito de vida satisfatória. Ou seja, eles reagiam de uma forma bem interessante, que eles diziam: olha, agora eu descobri o meu propósito. Enquanto os participantes mais novos, eles se identificavam mais com sentenças como: estou buscando um propósito, estou buscando uma missão para a minha vida. E em um comentário dessa mesma pesquisa, dessa mesma faculdade, feita em nota, a faculdade Vest, ela informou que, apesar do ponto ideal ter sido apontado como a taxa de 60 anos de idade, esse ideal, esse propósito encontrado, ele não dura muito. Ou seja, as pessoas entre 21 a 60 anos, ou seja, até 100 anos, eles eram feitas pesquisas e, após os 60, as pessoas costumavam dizer que encontraram o propósito de vida delas. Só que depois que eles encontravam o propósito de vida, eles, de repente, participando de um novo questionário, e eles viram que ainda não estavam no propósito de vida. Em comentário, eles dizem que as pessoas se aposentam do emprego e começam a perder a identidade. Elas começam a desenvolver problemas de saúde, alguns problemas com seus amigos, outros problemas com seus familiares, e começam a falecer. Eles começam a procurar o significado da vida novamente, porque o significado que uma vez mudou pela sentença da melhor idade, então muda tudo, comentou o autor da pesquisa. Ou seja, ninguém está seguro com o propósito de vida. Ninguém, entre aspas. Eu quero te ensinar uma coisa nesta noite, que você vai entender que o seu propósito de vida, o propósito de vida para você, nessa campanha da resposta, você pode sim encontrar. Se você já não estiver no propósito, você vai entrar nesse propósito.
E eu achei muito interessante, foi uma coisa que Deus me levantou pela madrugada. E Ele me disse o seguinte: filho, presta bem atenção no que eu vou te dizer. José, ele era o canal de bênçãos, sim. Sim, através de José havia uma promessa de bênçãos. José era como, digamos, um cano, certo? De bênçãos, um cano que passava as bênçãos de Deus sobre ele. E onde José estivesse, a bênção estaria com José. E o Senhor me disse que todas as maravilhas realizadas no Egito, toda a prosperidade do Egito, enquanto José estava lá, era porque Deus estava em José. E na vida de quem Deus está, queridos, existe um fluir de bênçãos. E eu quero te ensinar nessa noite, por que foi que José foi esse canal de bênçãos, e que nós somos o canal de bênçãos. Irmãos, nós somos tão abençoados, que a Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós somos abençoados com toda sorte, mas toda sorte de bênçãos que eu e você precisa, todo recurso que nós precisamos já está disponível para nós. Diga glória a Deus por isso. Então, eu quero te perguntar uma coisa. Você já se perguntou a você mesmo: eu estou no meu propósito? Você já se perguntou se você está no seu propósito? E eu quero dar uma resposta: você só entra no seu propósito. Vou te dizer uma coisa: você só entra no seu propósito quando revela em você, em primeiro lugar, o propósito de Deus. José não entendia porque tinha sido vendido. José não entendia porque tinha sido perseguido pelos irmãos. José não entendia, até o momento que ele tinha sido vendido. José não entendia porque ele foi jogado em um poço pelos irmãos e foi vendido pelos irmãos, e a ponto que os midianitas levaram José e venderam José para o Egito, e ele foi comprado por Potifar. José não entendia porque ele passou na casa de Potifar 11 anos servindo ali. Só que depois José começou a entender. Mais para frente ele entende. José passa ali aquele tempo todo, de repente, eu comecei a pensar hoje, durante esses dias, Deus tinha me dado essa palavra desde segunda-feira, mas eu comecei a pensar hoje, eu dizendo: meu Deus, como foi difícil para José, cara que tinha o carinho do pai, o amor do pai, cara que era o xodozinho do papai, e aí a gente vê que José ter perdido a companhia do pai. Eu fiquei imaginando quando José, os irmãos de José, quando José foi vendido, e Rubens chega no poço e não vê, e começa a se aperrear, porque os outros irmãos fizeram a negociata. Interessante é que quando ele chega, eles dizem: a única saída nossa é a gente pegar esse manto, o manto que o pai de José deu para ele, o manto que significa autoridade, o manto que significa grande parte da herança é sua, José, o manto que ele é respeitado, merecia respeito. E eles pegaram aquele manto, envolveram no sangue e entregaram ao pai. Mandaram para o pai. E o pai, quando vê aquilo, diz: olha, infelizmente, o recado que nós temos para o Senhor é que José foi, os bichos, os animais selvagens atacaram ele. E só o que sobrou foi esse manto sujo de sangue. Eu imagino a dor de Jacó, né? A dor do pai em ver
Somente o que sobrou foi um manto, foi, na verdade, algo que simbolicamente era a vida, representava ali a presença daquele menino. A tristeza de Jacó foi tamanha. E José foi vendido. José, ao chegar na casa de Potifar, a Bíblia relata que Deus prosperou a vida de Potifar. Não faltavam as coisas. José administrava de uma forma tremenda. Mas por que eu estou te dando essa introdução falando dessa forma? É porque na casa de Potifar, José passou 11 anos. E José foi tentado pela esposa de Potifar, porque José era um rapaz bonito, um homem bonito. A Bíblia diz que ele tinha boa aparência. E eu imagino, diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que o quê? E fura. E José foi tentado. Aquela mulher, eu imagino, a cada dia tentando aquele homem. E, amados, o que eu acho interessante é que José sabia. Diga, José sabia. Ele enxergava o propósito de Deus. Quando você enxerga o propósito de Deus, você vai descobrir o seu propósito. A fidelidade de José foi que, ao ser tentado por aquela mulher, atacado por a mulher de Potifar, ali José estava demonstrando que ele entendia qual era o propósito dele. Por quê? Ele, sendo fiel a Deus, ele entendia que esse era o propósito dele. Irmãos, às vezes a gente está esquecido disso. A nossa fidelidade a Deus aqui nesta terra é o nosso propósito. Quando eu cumpro o meu propósito de fidelidade com o meu Senhor, quando eu enxergo esse propósito de Deus na minha vida, então eu descubro qual é o propósito que Deus tem para mim. E aí a gente se pergunta tanto, meu Deus, qual é o meu propósito? E a resposta que o Senhor nos dá nessa noite é, entra no meu propósito de fidelidade e você vai encontrar qual é o propósito que eu tenho para você nessa terra. Queridos, Deus criou a todos nós com um propósito. Agora a responsabilidade de descobrir o nosso propósito compete a cada um de nós. A responsabilidade de descobrir o nosso propósito compete a nós como? De que forma? Se você analisar direitinho, a Bíblia relata que Deus nos deu livre-arbítrio. Quando eu procuro ter fidelidade com Deus, eu vou enxergar o meu propósito, porque Deus me mostrará. O meu propósito é como riquezas encobertas desta terra. Sabia, amados, que muitas vezes nós estamos querendo descobrir como fazer, mas nós não estamos entrando no propósito de Deus. E quando eu falo sobre entrar no propósito de Deus, eu estou falando sobre entrar na fidelidade para com o Senhor. Na hora de perdoar, nós não perdoamos. Na hora de amar, nós não amamos. Na hora de ter fidelidade com o Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, não estamos tendo. Irmãos, Deus não abençoa, não manifesta a bênção de Deus sobre nossas vidas se nós não obedecermos ao Senhor. E nós estamos procurando, nós estamos tentando enxergar o nosso propósito. E Deus quer que você entenda que o seu propósito é você servir a Deus de fato, de verdade, com fidelidade ao Senhor. Nosso propósito, ele é encontrado quando nós procuramos servir ao Senhor com zelo, quando nós procuramos ser fiel ao Senhor com zelo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, 12, 31, aliás. 1 Coríntios 12, 31, versículo, a parte A, diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, Deus criou todos nós com um propósito, mas, como eu disse para você, a responsabilidade nossa de descobrir o nosso propósito é a gente procurar com zelo. E quando o Senhor diz assim, até no mundo espiritual, os dons a gente tem que procurar com zelo.
Quando é que Deus, Ele manifesta, Ele mostra-nos qual é o dom que nós temos? Quando a gente procura andar no propósito de Deus. É o propósito da fidelidade, é o propósito da santidade. E nós não podemos viver aqui nessa vida sem um propósito, sem esse propósito que é o propósito de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, assim corro também eu, não sem meta. Eu tenho que ter meta, eu tenho que ter o meu propósito. Então você pode até viver uma vida como as demais pessoas por aí afora, nesta terra, e não encontrar o seu próprio propósito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você encontrará o seu propósito quando você focar em Deus. Quando você focar em Deus nos mínimos detalhes. E pensar, amados, nesse propósito com Deus, você canalizar toda a sua vida em função do propósito de Deus. A gente admira muito as histórias desses homens na Bíblia. Poxa, como José foi um exemplo de homem. Mas José, ele demonstrou para a gente o caráter de alguém que tem propósito. Esse propósito que ele vivia para Deus, a fidelidade que ele tinha para Deus. A fidelidade de José significava que ele não quebraria o pacto dele com Deus, o propósito dele com Deus, aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, quando uma pessoa ela tem um propósito voltado para Deus, tudo que essa pessoa faz perdura, prospera para si. Essa pessoa marca a própria vida e estende-se também para as próximas gerações a bênção daquela pessoa. Observe que José, quando foi vendido, algumas pessoas, os irmãos talvez pensaram que a vida de José encerrou ali. Pronto, está resolvido o nosso problema. Aquele que tinha uma parte grande na herança já não tem mais, não é verdade? Aquele que era o cara que deveria desfrutar da herança, de uma parte maior da herança, já não tem, então vai ficar tudo por igual, fica tudo aqui para a gente. Então tem gente que acha, como os irmãos de José pensaram dessa forma, que a vida é desse jeito. Tem gente que é o seguinte, ela não torce de forma alguma pelo seu sucesso, pela sua conquista, para aquilo que você realmente tem da parte de Deus. E quando você é um sonhador, quando você é uma pessoa que Deus mostra para você sonhos e que você entra no propósito que Deus mostra para você, meus queridos, olha, eu vou dizer uma coisa, alguém pode até tentar atrapalhar na sua vida, interromper as suas conquistas, sua vitória, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai pegar o mal que alguém lutou, projetou contra você e vai transformar esse mal em bem, para a glória de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 37. E a gente vai ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 5, que diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram os seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? Reinarás com efeito sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também com o sol, a lua e 11 estrelas. Quem são essas 11 estrelas? Quem é o sol e a lua? Pai, mãe e os 11 irmãos. Que sonho, né? Está entendendo? Então ele diz, sonhei com essas 11 estrelas que se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Irmãos queridos, havia um ciúme terrível na mente dos irmãos de José. Os irmãos de José, eles não torciam com o sucesso de José. Deixa eu te falar uma coisa. Quando José contou os sonhos dele aos irmãos, surgiu mais raiva, mais rancor,
mais ódio, mais inveja do coração dos irmãos de José. A gente sabe que contar sonho, né, isso não é bom. Os seus sonhos, quando se fala aqui agora, os seus desejos, suas vontades, os seus sonhos, aquilo que você quer realizar, você precisa ter muito cuidado com quem você vai contar os seus sonhos. Porque tem muita gente que não sonha os seus sonhos. Tem muita gente que não quer ver você no propósito de sucesso. E você precisa ter muito cuidado, porque existem pessoas que elas só querem ouvir e desejar o contrário para você. Agora, quando nós temos os nossos sonhos selados por Deus, nós precisamos abrir o nosso coração sempre para Deus e estar em sintonia com o Senhor, agradecendo a Ele pelos sonhos que você deseja, pelos pedidos que você faz, por aquilo que você deseja. A melhor pessoa de você contar um sonho é o teu Pai, é Jesus, é o Senhor. E como é que eu conto meus sonhos para o Senhor? Ele já conhece os teus sonhos. Você agradece a Deus por aquilo que você quer ter como resposta. E Deus, Ele vai gerar no mundo espiritual algo e vai realizar os teus sonhos. Mas voltando aqui para a questão do propósito. Então, Deus, Ele mostra-nos o propósito dEle para nós. Então, meus amados, quando Deus mostrou o propósito dEle na vida de José, quando Deus mostrou através de sonhos, talvez ele não entendesse muito naquela hora. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que o José, ele foi passando cada etapa de sua vida, mostrando fidelidade no que ele fazia, naquilo onde ele servia. Serviu na casa de Potifar por 11 anos, foi fiel ao Senhor. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, a Bíblia relata que ele mostrou o caráter dele. Naquele momento ele disse assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Ele se referindo a Potifar, quando a mulher de Potifar o tentou. Aí em Gênesis 39, versículo 9. Ele diz assim: porque és sua mulher, ou seja, mulher, tu és a mulher de Potifar. Olha, ele não me vetou outra coisa nessa casa a não ser você. Ou seja, eu não posso tocar em você. Mas não era porque ele não podia tocar. É porque ele tinha um temor a Deus. Você vê que ele diz aqui no versículo de Gênesis 39, versículo 9, a parte B, ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Mas ele diz: e pecaria contra quem? Deus. Então, a consciência da santidade promove você no seu propósito. Promove você no seu propósito. José, porque ele foi fiel ao Senhor, aquele momento ali que ele passou, tentado, a Bíblia relata que a coisa não maneirou para José. A Bíblia relata que ele foi vendido. Aliás, ele se tornou prisioneiro em outro lugar, que foi pior ainda a situação para ele, mas ele continuou firme. E a Bíblia diz que o carcereiro não tinha preocupação de nada. E onde José estava, irmãos, sempre havia uma prosperidade na vida de José. Foi dessa forma que José se tornou o governador do Egito. E a gente analisa que José teve uma vida ampla de prosperidade. Você pode analisar. Quando você encontra seu propósito, você vai ter a bênção de Deus. Quando você encontra o seu propósito, você tem a bênção de Deus e a prosperidade de Deus no seu propósito. Você analisa direitinho. José governou 80 anos no Egito, irmãos. A Bíblia diz que ele morreu com 110 anos. Se você fizer uma conta comigo agora, quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. Ele passou 17 anos mais 11 anos na casa de Potifar. 28. 2 anos no presídio. E lá ele serviu a Deus com um propósito, que ele não tinha outra preocupação a não ser servir com o coração a Deus. Então, 30 anos mais 80, 110, foi a idade que José faleceu. Agora, você pode dizer assim: sim, pastor, mas como é ser fiel no meu propósito?
Ou como eu encontrar o meu propósito? Como é que eu encontro o meu propósito? Tudo que você realiza aqui na terra, você tem, se você realizar aquilo que você abraça o projeto e você realiza segundo Deus, significa que você está realizando o propósito de Deus e encontrando o seu propósito naquilo que você está fazendo. Casamento, vamos lá. Você se casa. Qual é o seu propósito do casamento? Vamos lá, pensa comigo. Solteiro, vamos lá, desde solteiro. Quando você está solteiro, qual é o seu pensamento? Seu pensamento é arrumar alguém, né? E você estando na igreja, seu pensamento é arrumar alguém de Deus ou não? De Deus. Então, para que eu entre no meu propósito, eu tenho que entender que a minha escolha tem que ser segundo o propósito de Deus. Quando eu busco uma pessoa que não é luz, ela pode ser a mais maravilhosa, a pessoa mais educada, mais fina. Ela pode ser uma pessoa que, poxa, meu Deus, parece que você encontrou Jesus aqui na terra, homem. Se você não tem uma pessoa, essa pessoa não é uma pessoa segundo Deus, segundo a palavra de Deus, gente aliançada, gente que professa a sua mesma fé, se você não escolhe alguém que é segundo Deus, você não está no propósito de Deus. Com certeza você está em desobediência e você não vai entrar no teu propósito. Porque qual é o seu propósito? O seu propósito é ser feliz. E o Senhor fala que esse propósito de felicidade que você tem é uma escolha sua, mas Ele autentica, como Ele diz em sua palavra. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz, mas Ele diz para dar o fim que você quer, que você deseja. Então o seu propósito é o que você deseja. Mas para Deus abençoar você no propósito que você quer, que é o teu propósito, e encontrar realmente esse propósito de Deus, você precisa analisar os seus passos segundo a palavra de Deus. A sua escolha. Solteiro, você já entendeu o que é. Se eu não estou nesse propósito de Deus, já era. Eu estou fora, eu não vou encontrar o meu propósito. Quando eu enxergo o propósito de Deus, eu descubro o meu propósito nessa geração. Então, para mim ter sucesso na minha vida conjugal, eu preciso analisar como é que estão sendo minhas escolhas de agora. Bem, você entendeu isso? Então, agora, casado, qual é o seu propósito? Bom, já casei, pastor. Mas, pastor, eu não estou tendo felicidade no meu casamento. O meu casamento não é um casamento. Eu não vivo feliz no meu casamento. Irmãos, eu falei para você, enxerga o propósito de Deus. A Bíblia diz que se depender de vós, tende paz uns com os outros, suportai um ao outro, amai-vos mutuamente. Isso é o propósito de Deus. Você acha que foi confortável, José, olhar para uma mulher bonita, um homem solteiro, os hormônios na flor da pele, dos 17 aos 28 anos, e o cara dizer não? Ele disse não ao propósito de Deus. Foi por isso que Deus o promoveu. Quando você dá um não ao propósito da carne e dá sim ao propósito de Deus, você tem promoção divina. Você acha que foi fácil para José ir para um calabouço, aliás, trabalhar naquele presídio ali, para uma vida mais difícil? Irmãos, pensa comigo, o cara foi vendido, o cara era xodó do papai, tinha um acolhimento tremendo do pai, e de repente o cara perde tudo, e o cara se encontra agora no presídio. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que vida desgraçada é essa? Não. A Bíblia relata que ele servia, mas ele era, sabe,
um cara que servia com amor, servia com vontade. E era por isso que havia paz onde ele estava lá trabalhando, é por isso que havia prosperidade, era por isso que o cara lá, o camarada que era o principal cuidador da cela, né, que passou para ele a responsabilidade, ele não tinha nem preocupação. Sabia que José era o homem que dava o recado certo. Você só consegue dar o recado certo quando você está no propósito de Deus. Olha só, quando você sai do propósito de Deus, no seu casamento, você começa a brigar. Você luta contra o outro, pensando que você está degladiando, simplesmente porque o outro está diferindo. E o outro pode até diferir mesmo. Mas a Bíblia relata que essa luta não é uma luta física, carnal, é uma luta espiritual. E quando o cara sai do propósito de Deus, ele já não vê o homem, não vê a esposa, nem a esposa vê o homem com bons olhos. Ela vai sempre ter aquela pessoa com maus olhos. E a gente esquece, amados, que o propósito de Deus não é aquilo. Que os votos que foram feitos no altar não tem nada a ver com aquilo que nós estamos tendo. Ou seja, nosso comportamento para com o outro. Muitas vezes guardando rancor, guardando mágoa, guardando ódio. E a gente fica, meu Deus do céu, minha vida, que vida é essa? É porque você não está no propósito de Deus. A vida do propósito de Deus no relacionamento conjugal é felicidade, irmão. Às vezes minha esposa brinca comigo, fala, eu não sei porque é que tem mulheres que dizem assim, eu amo quando ele está lá fora, trabalhando. Quando chega para mim, virou uma porcaria essa casa. Não está no propósito. Essa pessoa não está no propósito dela. Prefiro mais meu marido lá na rua, pastor. Pastor, prefiro minha esposa longe. Então, você não está no seu propósito, porque você não entrou no propósito de Deus. Amar, respeitar, entendeu agora? Cuidar. Então, quando você não enxerga o propósito de Deus na sua vida, você não tem felicidade. Você não tem um casamento feliz. Você não tem uma vida feliz. Quando você faz uma escolha que não é a escolha de Deus, você não tem felicidade, porque você já começou errado. Agora, o Senhor nos chamou para entrarmos no propósito dele, de vivermos o melhor que ele quer que vivamos aqui nessa terra. Quando o Senhor fala que José foi vendido para o Egito, a Bíblia relata que mesmo no sofrimento, escuta só agora, mesmo no sofrimento, Deus tinha um propósito na vida de José. E o propósito de Deus era maior do que aquele propósito que José tinha para com ele, para com a vida dele. Vou te explicar daqui a pouco. Quando é que você quer? Eu queria que você abrisse comigo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque a memória... Vamos ver se vai me ajudar aqui agora. Abre sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12 de Romanos. Romanos 12. Só para você entender. A gente está falando sobre enxergando o propósito de Deus para descobrir o seu propósito nessa geração. Quando você realiza, aliás, o propósito de Deus, é isso que o Senhor está dizendo, você encontra o seu propósito. Porque tem muita gente que não prospera. Porque tem muita gente que vive uma vidinha, sabe? Pessoas que correram do propósito de Deus, ou que nunca entraram no propósito de Deus, não estão no propósito de Deus. Quando você está fora do propósito de Deus, você está em desobediência. Quando você está fora do propósito de Deus, você não alcança o que você quer. Ou seja, você não alcança a resposta enquanto você estiver fora do propósito de Deus. E para você encontrar o propósito de Deus como resposta de restauração na sua família, você tem que mudar, irmão.
Você tem que mudar. Ou seja, eu preciso obedecer. Se é amar, eu vou amar. É perdoar, eu vou perdoar. É suportar, eu vou suportar. É pedir perdão, eu vou pedir perdão. Entenderam agora? Se é para você viver no propósito de Deus, no relacionamento, se você quer ser abençoado, por que tem gente que diz assim, pastor, um dia eu encontrei um amigo que ele já estava na 6ª esposa. E perguntou se eu estava com aquela ainda. Ó, aquela menina, como foi lá? E tu casaste com aquela menina mesmo, de Edivaldo? Eu digo, estou casado ainda hoje. Tu está casado ainda hoje? O cara ficou admirado. Eu digo, estou. Cara, eu já 6 casamentos eu já tive. Eu disse para ele, não, eu só tive um e vai ser só o único mesmo, em nome de Jesus. Ele ficou rindo. Mas sabe o que é? Quando você entende o propósito de Deus. Irmãos, casamento é uma vida de renúncia. Ninguém pensa que casar... Eu encontrei o príncipe encantado. Ele vem com 2 esporas também, não se preocupe não. Encontrei a rainha encantada. Tem as unhas grandes. Tem hora que a rainha vai estar com as unhas grandes. Vai pegar você. Ou seja, é o ferro afiando o ferro. A gente precisa entender isso. Estar no propósito de Deus é você viver uma vida de renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar àquilo que te impede você ter a conquista daquilo que realmente você tem direito de ter. Nós somos um povo tão abençoado, a gente tem tudo, mas muitos estão sofrendo, cabeceando, sofrendo na vida, sofrendo, e passa 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, não muda a casa, não muda a vida financeira, não muda nada, a história é a mesma. Irmão, eu decidi que a minha família não seria a família dos meus pais. Simples assim. Porque dentro da casa dos meus pais era um inferno. Não sei nem o que é família. Tem pouca recordação dentro da casa dos meus pais. Por quê, pastor? Porque eu queria sair de manhã, só chegar à noite. Não tinha prazer, mas por quê? Briga, confusão. E olha só, eu estou falando com crente. Estou falando com gente de Deus aqui. Tem gente de Deus aqui? Diga amém. Toda a vida briga, toda a vida contenda, toda a vida parecendo 2 bichos dentro de casa. Os filhos não têm prazer nisso. Está dentro de uma casa dessa. E olha para mim. São pessoas infelizes porque não estão no propósito delas. O propósito delas é aquele que o Senhor diz lá em Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para dar o fim que vocês desejam. O seu desejo é ser feliz no casamento, no relacionamento. Então eu preciso renunciar tudo para viver o propósito de Deus. É interessante a gente falar isso, falo isso para os solteiros, falo isso, porque eu sei, irmãos, sei que nós temos crises, as pessoas passam crises, relacionamento com crise, vida sentimental com crise. E a gente ora, Senhor, muda. Ele não muda enquanto eu não tomo uma decisão de mudança. Então você já entendeu essa parte aí da família? Agora, pastor, por que tem pessoas que vivem com a vida também amarrada financeiramente? Elas têm tudo para ter sucesso financeiro, mas elas não conseguem. Abre lá em Romanos 12, só para você entender. Romanos 12, a partir do versículo 5. Tem uma coisa muito interessante aqui, que Deus estava me falando sobre isso. Você encontrar o seu propósito quando você entra no propósito de Deus, enxergando o propósito de Deus. Meu irmão, se você enxergar o propósito de Deus, você vai enxergar o seu propósito. Você vai encontrar o seu propósito nessa geração. Vai que tudo vai dar certo. Olha, existe algo profético no altar, que tem muita gente que perde tempo, bobeia, na área financeira. A Bíblia diz em Romanos 12:5: assim também nós, conquanto muitos somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha que negócio bacana. Tendo, porém, diferentes dons, diga, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo
a proporção da fé. O que é que ele está dizendo assim? Olha, se você tem o dom de profecia, seja segundo a proporção da fé que você tem. Deus vai te usar segundo a fé que você tem. Você tem o dom de profecia, então haja, pregue segundo aquilo que você recebeu de Deus, revelação na palavra. Então faça isso acontecer. Use esse dom segundo a fé que você tem. Que fé? Tudo que você conhece da palavra, a experiência que você tem. Você vai pregar para alguém, segundo a experiência que você tem, Deus vai te usar, irmão. Deus vai te usar de uma forma tremenda. Então, são diferentes dons que nós temos na igreja. Nem todo mundo vai ter aquele dom que você tem. Cada um tem o seu dom. Agora, preste atenção nisso. Se ministério, dediquemo-nos ao quê? Ao ministério. Você sabia que todos nós temos ministério de reconciliação? E o Senhor diz aqui, olha, só que tem uns ministérios que é como o pastor Roberval e outras pessoas que têm o dom ministerial e vive ali na frente. Vive daquilo, é sustentado com aquilo, mas só que ele diz, dedique-se no que você está fazendo no ministério. Então na igreja tem tudo. Aí ele diz, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou seja, se você é uma pessoa que tem o dom de ensinar, você tem o dom de mestre, se dedique nisso. Você é uma pessoa que é chamada para a escolinha das crianças, o que você está fazendo com esse dom? Ah, eu vou queimar. As crianças não entendem muito, eu faço qualquer coisa. Não. Sabe por quê, irmãos? Olha, a gente está falando sobre uma coisa muito importante aqui, que é você enxergando o propósito de Deus. Você pode queimar com as crianças, elas não vão entender, mas com Deus você não queima o seu trabalho. Deus está olhando para você, vendo se você está fazendo, se esmerilhando nele. Se você está fazendo bem feito, se você está se entregando de verdade, dedicando-se completamente a ele. Então, quando você faz bem feito, perfeito, é impossível você fazer perfeito, né? Mas você pode tentar fazer perfeito. É eficaz e eficiente. Então, faça aquilo que traz resultado. Aí eu vou fazer com tanta eficiência que ninguém vai fazer igual a mim. Aí o outro não faz muito com tanta eficiência, mas ele traz um resultado enorme, porque ele é eficaz no que ele faz. Porque ele se dedicou, é isso que Deus quer. Deus quer que você traga resultados naquilo que você faz. Aí ele diz, então, se você é uma pessoa que tem essa questão do ministério, faça isso, esmere-se, se entregue. Irmãos, quando o Senhor chama você para uma obra, você sinaliza para Ele. Vou te falar uma coisa. Como é que eu sinalizo? Eu desejei. De repente, Deus queria que eu fosse um pastor, eu não queria. Mas de repente começou surgindo, fluindo dentro de mim o desejo de ser pastor. De ganhar almas. Primeiro, ou eu ganhava almas ou eu morria. Eu e minha esposa, vamos ganhar almas. A gente saía até de casa em casa para ganhar almas. Resumindo, eu sinalizei para Deus a resposta. Quando o Senhor te chama no ministério para algo, você sinaliza para Ele. Você sinalizou. Quando você sinaliza, você respondeu a Ele. Aí Ele diz, agora, eu quero que vocês entendam. Se vocês fizerem bem feito, vocês vão encontrar o propósito de vocês na vida. Porque eu vou mostrar a você que para você ser governador do Egito não é fácil. Não é fácil. Para você ser um empresário não é fácil. Você precisa responder a mim. Foi isso que o Senhor disse. José é governador agora. Mas José teve que encontrar o propósito de Deus logo. Ele viu que ele era para ser fiel ao Senhor, no servir. Ele viu que ele era para ser ao Senhor na renúncia. Olha, a gente só vê José renunciando uma mulher. Irmãos, aquilo representa tudo na nossa vida. Todo tipo de pecado, as coisas que vêm para cima da gente.
O diabo bate com vontade na gente, com força, a nossa carne desejando isso, desejando aquilo. Imagina você solteira, você é um homem solteiro, de repente aparece uma mulher linda ou um homem lindo que encanta você, mas você vai ter que dizer não a ele, porque essa pessoa, uma pessoa, ou essa mulher ou esse homem não tem aliança com Deus. É fácil? É fácil? Não. Só que quando você faz isso, o Senhor vai e mostra para você o propósito, o seu propósito profissional, familiar, o seu propósito em qualquer área. E a gente fica, meu Deus, cadê a resposta? Por que eu não tenho resposta? Tem coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Tem coisas, a palavra de Deus nessa noite existem coisas erradas que eu preciso mudar na minha vida. Pecados que eu tenho que tirar da minha vida, atitudes que eu tenho que renunciar, coisas que eu estou fazendo que eu não posso mais fazer. Eu tenho que parar com isso. Amém ou não amém? Tem coisas que você faz que você sabe que não é certo. E é isso que o Senhor está dizendo. Você quer encontrar o seu propósito? Enxergue o meu propósito. Eu estou mostrando para você que você tem que renunciar. E aí aqui em Romanos 5, Romanos 12, do 5 por diante, Deus está mostrando que cada um de nós temos vários dons. Alguns têm um dom de uma coisa, um tem um dom de outra coisa, e o Senhor está dizendo, você vai me servir nisso. Agora preste atenção numa coisa. No versículo do 8, aqui o Senhor está dizendo que somos um corpo, o Senhor está dizendo, membros uns dos outros, tendo diferentes dons, e o Senhor está falando sobre profecia, sobre servir no ministério, fazer com fé, dedicando-se, etc, etc. Aí no versículo 8 o Senhor diz, aquele que exorta, faça-o com dedicação. Sabia que a igreja não enxerga isso aqui na Bíblia? A galera passa por cima disso aqui e pensa que isso aqui não é para... Não entendi muito não, você está entendendo hoje. Exortar significa animar, exortar significa levantar, exortar significa levar a palavra para a pessoa, aquela palavra que a pessoa precisa de exortar também, ser exortada também, você chamar ela para o acordo, abrir os olhos, então é isso. Aí o Senhor disse, aquele que exorta, se você tem esse dom, faça com dedicação. Eu vejo muito isso na pastora, ela, vem cá fulano, mas é uns conselhos que eu fico olhando assim, parece que ela tem uma poesia no conselho. Ela vai que eu digo, meu Deus, esse dom eu sou meio seco nele, eu vou logo direto com a facada, dou a facada no cara e puxo. Gostou aí? Não. Esqueci de dar anestesia, toma anestesia aqui também. Está tudo junto de uma vez só. Mas ele diz aqui, aquele que exorta, aquele que anima, aquele que fala, aquele que é uma pessoa que aconselha, faça com dedicação. Mas ele chama uma coisa aqui, atenção. Você já percebeu isso? Isso tem na igreja. Se você for um crente inteligente, você vai hoje vai sair daqui diferente. Você vai entender o teu propósito. O seu propósito é entendido assim, quando eu realizo o propósito de Deus. Quando eu me dedico ao Senhor naquilo que Ele me chama. E tem uma coisa aqui nesse mesmo versículo 8, que diz assim agora, falando sobre. Eu estou falando para você, em Romanos 12, do 5 até o 8, que a igreja nós somos um corpo, membros uns dos outros, cada um com seu dom, cada um com seu chamado, né? E tem uma coisa aqui que tem muito crente que tem isso, mas quebra a cara. Ele prospera e ele quebra, ele prospera e ele quebra. Você sabia que isso é um espírito? A Bíblia, eu vou te explicar porque isso é um espírito. A Bíblia diz, versículo 8, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade. E agora? Mas todo mundo não contribui, pastor? Quem aqui contribui? Diga amém. Todo mundo contribui. Mas por que está escrito aqui isso na Bíblia? O que contribui com liberalidade. Ele está falando o seguinte, olha, vocês precisam entender que existe uma unção específica para algumas pessoas, como existe a fé, a unção da fé. A Bíblia não diz que todos nós temos a fé salvífica, mas há uma fé que ela é sobrenatural,
nos 3 dons de poder, a fé sempre está junto para uma ação de milagres. Fé, cura e milagres. Então, para Deus manifestar o milagre, tem que estar ativo esses 3 dons. A liberalidade é um dom de riqueza. Diga comigo, a liberalidade é um dom de riqueza, irmãos. Como é que eu destravo a liberalidade na minha vida? Você sabia que todos esses dons é preciso você destravar? Sim, é preciso, porque eu falei para você que quando você enxerga o propósito de Deus, você descobre o seu propósito dessa geração. Ou seja, eu tenho que destravar o meu propósito dessa geração. E para se destravar a liberalidade, para se destravar a prosperidade, você só destrava plantando. Não existe outro jeito. Tem gente que... Tem uma coisa, o dom que Deus dá é irrevogável. Ele não anula. Você pode ter recebido esse dom, pastor, eu recebi esse dom há 5 anos atrás, falhei com Deus e as portas se fecharam. O dom está em você. Você só destrava esse dom quando você é aquela pessoa que faz a ação que chama a atenção de Deus. A liberalidade é um dom que Deus dá de riqueza para algumas pessoas na igreja. Ele dá sustento a todos. Ele abençoa todos. Você vai ter uma vida média ou boa. Mas, irmãos, Deus não está preso só a milagres. Deus está preso a maravilhas. E o que é maravilhas? Maravilha é você ter uma coisa, coisas que outras pessoas não conseguem ter. E está na tua igreja. E senta do teu lado. Mas ela não consegue ter. Quer ver? O milagre. O milagre. Outrora você era uma pessoa financeiramente mal. Estava mal. Mal das pernas e tudo mais. Hoje Deus te deu um carro bom. Hoje Deus te deu uma casa boa. Hoje Deus te deu um negócio médio. Está ganhando dinheiro. É um milagre de Deus. Por que é um milagre, pastor? Porque tem muita gente que não tem. E maravilhas. Maravilha, meu querido. É você fechar negócios grandes. É você ter uma empresa que ninguém consegue ter a empresa que você tem. É você onde põe suas mãos, irmãos, cresce mais e cresce muito. O dom de a maravilha, essa manifestação de maravilhas, é coisas que surpreende, todo mundo fica, meu Deus, como é que pode? Como é que ele em tão pouco tempo conseguiu tanta riqueza, tanta prosperidade? Esse aqui, a Bíblia está dizendo que esse é um dom de liberalidade. O que contribui, esse dom de contribui. O dom que contribui é esse que é feito com liberalidade. A liberalidade é o que destrava você financeiramente, meu irmão. Ah, mas eu sou dizimista fiel. Muita gente é. Ah, mas eu sou um ofertante fiel. Muitos são. E quando é que Deus ativa esse dom de contribuição com liberalidade? Muitas vezes a gente está no culto e de repente o Senhor diz, hoje eu quero abrir portas aqui, quero dar negócios a pessoas. Declara aí, receba uma grande porta aberta. Aí o cara recebe, olha para mim, se não é assim. O cara só recebe. Deus não tem direito a dízimo, Deus não tem direito a oferta. Ô pastor, e Deus pode fazer isso e derramar? Pode. Você pode sim, você tem que ter cuidado. Porque tem hora que, olha, Timóteo, aviva o dom que há em quem? Em ti, foi isso que Paulo disse. Timóteo estava deixando o dom morrer, se apagar. Deus derrama um dom de prosperidade em sua vida, você só destrava esse dom com sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, com ofertas especiais. É por isso que muitas vezes a gente faz aqui na igreja esse desafio de fé. Você que vai trazer uma oferta com 3.000, com 1.000, com 500, com 200. 3.000, você é pobre, rapaz. É por isso que você pensa desse jeito. Porque alguém só dá uma oferta de 3.000
se ela está recebendo de Deus finanças, meu filho. Só que a pessoa que está dando uma oferta de 3.000, ela não começou dando uma oferta de 3.000, não. Ela começou dando uma ofertinha pequenininha, mas de fé. De fé. De repente era alguém que não tinha nada, mas trabalhava e dizia: eu vou dar o meu tudo. E sabe aquela oferta que doía? Irmãos, tem gente aqui nessa igreja que faz oferta, que eu, carnalmente falando, a minha carne diz: meu Deus, porque eu sei que aquela pessoa está dando tudo dela. Mas tem um detalhe: eu nunca vi essas pessoas que fazem isso ficar sem resposta do Senhor, porque há resposta para tudo que você faz. Diga ao seu vizinho: a resposta para tudo que você faz. Diga forte, diga: a resposta, meu irmão, para tudo que você faz. Amém? Amém ou não amém, pessoal? Quem tá entendendo? Existe um versículo que diz assim, ó: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Para se destravar o dom de prosperidade, que é esse dom aqui, ó, que está em Romanos capítulo 12, versículo 8, contribuir com liberalidade. Para destravar, você precisa ativar o quê? Plantando. Eu não estou me referindo a dízimos e ofertas não, viu? Não estou não. Eu estou me referindo a ofertas especiais. E tem muita gente que entende como se nós estivéssemos querendo tirar o dinheiro dessas pessoas. Coitados, pobres miseráveis que pensam desse jeito. Eu ouvia uma frase que eu odiava na minha igreja: não deixe que sua oferta, não deixe que sua renda se torne segundo as suas ofertas. Um dia, irmãos, a minha renda se tornou segundo a minha oferta. Muita gente que me conhece sabe da minha história. Gostei de falar nisso. Fiquei desgraçado. Tinha até uma condiçãozinha até que razoável. Dava para levar a vida muito bem. Uma vida mediana. E eu sei que Deus tinha derramado sobre minha vida o dom de prosperidade. Sabe quando é que eu sei que Deus derramou sobre mim o dom de prosperidade no meu ministério? Porque eu já profetizei para várias pessoas que não tinham nada na vida, zero. E prosperaram assim, ó, rápido. Cresceram de uma forma estrondosa no nosso ministério, dentro do ministério. Mas aquilo que eu digo na igreja: cuidado para você não perder a visão. Então tem muita gente que quando enriquece, ela perde a visão. Aí já não é mais dizimista, já não é mais ofertante, já não tem compromisso com o culto. Lembra-se do que eu disse para você? Enxergue o propósito de Deus e você vai descobrir o propósito para a sua vida nessa geração. Fechando a palavra, aqui no versículo 8 ainda diz assim, ó, falando sobre, do Romanos 12, de 5 a 8, falando sobre que a igreja, ela é um só corpo, nós somos membros uns dos outros, Deus chama um para uma área, Deus chama outro para outra área, e Deus chama, irmão, Deus chamou José. José, você foi chamado lá atrás. Ele teve a revelação. Quando os irmãos de José chegaram para José e disseram assim: meu Deus, ele vai acabar com a gente dessa vez. José disse: não, meus filhos, não, meus amores, eu fui enviado na frente. Que coisa, que humildade linda essa de José. Deus me enviou na frente de vocês. Para quê? Para quê? Para que Israel não morresse de fome. Para que Israel não fosse riscado do mapa. Porque quantas pessoas e famílias morreram de fome na redondeza ali, que não tiveram nem condições de descer para o Egito. E José disse: meus irmãos, foi Deus que me mandou aqui na frente. Eu entendi o propósito de Deus. Eu estou no meu propósito de governador. Em outras palavras, lê o livro de Gênesis para você ver como é lindo. A partir desse capítulo 37 para frente, essa história, ele disse: eu entendi, em outras palavras, o meu propósito. Hoje eu sou governador, eu estou no meu propósito. José era um cara que acreditava em prosperidade, irmãos.
Quando José vinha sonhar com os feixes de trigo arrodeando, se prostrando para ele. Quando José teve aquele sonho, a lua, o sol, a lua se curvando, as estrelas. Você imagina, o cara tinha um sonho, ele sabia que ele ia se dar bem na vida. Agora ninguém sabe como. Se você fizer o que Deus quer que você faça para Ele, Ele te mostra como. Então entenda que é desse jeito. Se você entender, fizer o propósito de Deus, Deus vai te mostrar aonde e como é que você vai realizar o propósito que Ele chamou, o propósito que você quer encontrar para você na sua vida. Aí ele diz: o que contribui com liberalidade, já falei sobre isso, o que preside com diligência, com muito cuidado, sabendo o que está fazendo, o que exerce misericórdia, com o quê? Com o quê, pessoal? Com alegria. Aí a gente lança uma lista de cesta básica da igreja, que eu chamo cesta da abundância, e a gente envia para os grupos, e aí aquela pessoa, por falta de entendimento, isso é falta de sabedoria, diz: de novo, eu já dou dízimo nessa igreja, já dou oferta, como se você desse o... Meu Deus. Aí o cara reclama porque está a lista lá: não vou contribuir com nada não, eu já dei isso, eu já dei aquilo. Amado, você está fechando para você as bênçãos de Deus. Você não entra no propósito de prosperidade. Você sabia que todos, diga todos os seres humanos, todos nós, cristãos, temos uma habilidade de prosperidade? Porque o Senhor diz: eu amo a prosperidade na vida dos meus servos. Então Deus quer que você viva uma prosperidade cada dia maior. Então você está entendendo? Porque muitas vezes você ainda não encontrou o teu propósito. Você está entendendo porque muitas vezes você não teve a resposta do que você quer? As mudanças têm que acontecer. As renúncias têm que acontecer. Se você é uma pessoa infiel a Deus, em dízimos e oferta, ou você decide obedecer, amado, você não verá a mão de Deus sobre a sua vida. Mas você pode viver como todo. Deus é fiel, Deus é bom. Ele manda a chuva, manda o sol para o ímpio, quanto mais para a gente. Só que você não vai entrar no propósito que você sonha, que é um desejo que você tem, que é um propósito de riqueza, um propósito de prosperidade, um propósito de um cuidado maior. Faça só uma experiência com Deus. Faça um teste com Deus hoje. Naquilo que você estava sendo infiel, diga: pai, eu vou renunciar a isso da minha vida. Eu vou fazer o que José fez. Você vai encontrar o seu propósito. Faça um testezinho com Deus. Pare com as suas infidelidades nos seus cultos, porque Deus cobra isso da gente também. Imagina o irmão fulano, o irmão A não pode ir para o culto porque não sei o quê. O irmão B também, o irmão C. Daqui a pouco, imagina toda a igreja, cada um arrumando um subterfúgio, é uma desculpa falsa, para faltar nos cultos. Não, só vou para a igreja no sábado. Não, eu vou no sábado, mas não vou no domingo. Não, eu vou no domingo, mas não vou. Amados, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você não imagina o quanto isso vai pesar na sua vida lá na frente. Agora não. E a gente pensa que, o cara pensa quando a gente diz isso, que é para os irmãos vir para os cultos. Amados, eu estou fazendo a minha parte. E bem feito. O que eu estou ministrando aqui para você nessa noite, palavra de Deus. Deus falou no meu coração: leve à minha igreja essa palavra. Eu estou trazendo essa campanha da resposta. Você já percebeu que são ministrações só para você pensar em você. E a semana passada foi muito interessante aquela ministração. É só para você pensar em você. O que é que você está fazendo? Começa a pensar. Se eu não estou tendo resposta disso, daquilo outro, o que é na área? Analise sua área. A área que você não está tendo resposta nela, tem que haver mudança naquela área. Amém ou não amém? É ou não é? Que Deus vai abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja e dê o melhor dele na sua vida, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. E dê um forte aplauso para o Senhor. Glória a Deus.